Olá, minha cunhada. A paz do Senhor Jesus. Amém. Por obséquio, você poderia me emprestar a sua Bíblia para eu fazer? Claro, sim. uma Como que leitura? não? Oh, Fique você à é muito vontade. educada. Você é muito educada. Gostaria de tomar uma xícara de café? Ah, claro. Tem café arábica do Pastor Jairo? Tenho, eu já senti o cheiro lá fora. E você, minha querida, está bem? Tudo bem? Muito bem, meu E esse senhor, braço? meu querido esposo. Ele tá melhorando, porque meu esposo tem cuidado muito bem de mim, sabe? Eu sou o marido e tu. E você? É verdade, E você, minha verdade, cunhada? Então, aqui meu sabe, muito senhor. obrigado, muito obrigado. Você Eu estou bem, é mas... muito gentil, muito gentil. Tô achando muito estranho tudo isso, gente. O que está acontecendo Por com quê? você? Nossa família é tão perfeita. Você... Tão perfeita? Você Perfeita tomou- demais! Você tomou alguma coisa, querido? Se tomamos alguma meu coisa, amor. né? Só pode. Que família perfeita. Olá, E aí? adolescentes. A paz do Senhor, adolescentes. Tudo Vocês bem? acham que existe uma família assim, onde tudo é perfeito nos mínimos detalhes? Só no comercial de margarina, Bruno. É verdade. É verdade, uma família perfeita. Então, a família, para ela ser perfeita, ela não precisa ser perfeita de forma enganosa, né? Verdade, verdade. Apenas de fachada. Problemas nós vamos ter diferença, vamos questionar uns aos outros, Verdade. mas o que nos une, né, é Isso o aí. amor. Né? Mas calma que você tá dando Exatamente, spoiler é. da aula. Calma, rapaz. você nem entrou na aula ainda. Nem oramos, nem Nem nada. oramos. Calma aí. Vamos orar então? Por favor, presbítero Bruno. Sim, minha adorável cunhada. Amém. Vamos lá. Vamos orar então. Eterno Deus e Pai, nós oramos a Ti, Senhor Deus, nesta manhã, pedindo que o Senhor possa abençoar esta aula, que venhamos entender, ó Pai, realmente, Senhor Deus, aquilo que é fundamental para unir as nossas Amém, famílias, Senhor, ó em Pai, nome no de nosso Jesus, lar, na em nome de igreja, Jesus. na nossa sociedade, Em nome que é a de presença de Jesus. Cristo em nossas vidas, Senhor Deus, que venhamos entender, ó Pai, um pouco mais sobre isso nesta aula, que o Senhor possa Amém, ministrar os Jesus. nossos corações, em nome de Jesus. Amém. 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 Então vamos agora, adolescentes, para aquele quadro que vocês gostam muito. que Ó, Ai, meu É Pai ele. eterno. Espada Espada afiada. afiada. Roda aí. Amanda. A paz do Senhor, adolescentes! Eu sou o João Pedro Eu sou a Ana Sofia. e nós estamos aqui para mais um quadro da EBD. O livro de hoje vai ser Colossenses 3, 20 ao 21. Vamos lá? 3, 2, 1. Página 376. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Então é isso, adolescentes. Tchau! Tchau. Amém. Amém. Glória Glória a a Deus. Então, adolescentes, o título da nossa lição, o tema é o amor pela família. E a mensagem, o texto áureo, digamos assim, está em Provérbios 6:20 e diz assim: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei da tua mãe. Eu vou ler até o 22. Ata-os perpetualmente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Amém? amém. Muito Glória a profundo Deus. esse texto, né, Bruno Sim, e Débora? sim, muito, Muito profundo. E está dentro do contexto que nós vamos falar sobre família, né, adolescentes. Família é um assunto que tem ficado em alta, né, nos últimos anos, e questionando qual o modelo familiar correto, como deve ser o modelo familiar, se existe um modelo familiar. Na verdade, em baixa, né? É em baixa. E o modelo instituído por Deus é constantemente distorcido pela sociedade, né?
O mundo ele tem tentado mudar esse conceito de família, porque se ele destrói o conceito de família, que foi instituído por Deus lá na criação, e destrói a figura da igreja, o caminho fica aberto para a vinda do anticristo e para a destruição, né, do ser humano. Porque a base da sociedade hoje é a igreja e família, né, onde a sociedade ocidental foi criada e tem as suas bases. Né? Exatamente. E isso é tão sério que nós temos consequências desastrosas para a nossa sociedade, né? Nós vemos hoje em dia um aumento vertiginoso do consumo de drogas, de álcool. Sim. Nós vemos o aumento dos casos de divórcio. Sim, nas famílias. Demais. Nós vemos famílias totalmente desestruturadas, é pai de um com mãe de outro e filho de outro, e 4, 5 casamentos, e não tem mais aquela questão da fidelidade, né? A questão da fidelidade, ela foi desconstruída pelo diabo, né, Bruno? Sim, né, Débora? Sim. Isso se deve ao fato justamente de que, por não ter uma base familiar, não se tem mais os conceitos básicos, né? Não se sabe mais o que é certo e o que é errado. Né? A família não está ali para ensinar, para ajudar, para instruir, né? A família hoje em dia ela está realmente perdida, né? E nós que trabalhamos com a parte de educação podemos ver isso claramente, né, nas escolas, né? O quão isso tem sido desastroso, como tem acabado com a autoestima, com as emoções, com a vida dessas crianças. Essa semana mesmo uma criança de 6 anos chegou para mim: tio Bruno, meu pai é casado com minha mãe ainda, mas mais da metade da sala não é. Então, ele estava feliz porque ele era um dos poucos da sala que os pais eram casados. Então, assim, e eu vejo lá constantemente alunos chorando, com problemas emocionais, já desde pequenininho, por causa de problemas familiares. Exatamente. E nós vemos também a questão até do rendimento escolar desses alunos, dessas pessoas, do rendimento na vida, é totalmente influenciado. Você vê que as crianças ou os adolescentes cujos pais acompanham a vida vão muito mais efetivamente com resultados melhores do que aqueles que estão sem acompanhamento. Porque eles ficam à mercê de si mesmos. Se fizer dever de casa, tudo bem. Se for para a escola, ok. Se não for, não foi. E por aí vai, né? É como se fosse um mini adulto tomando decisões por si mesmo. E o papel da igreja, né, Débora, é blindar as nossas famílias, né? Exatamente. É ser uma frente a esse modismo, né, que tomou conta do mundo, né? Que família pode ser qualquer coisa. Não, família é algo santo, instituído por Deus. Exatamente. Mas, Bruno, o que é família no conceito bíblico? Família, se vocês olharem na revista de vocês, a revista coloca dois momentos ali na criação, né, logo depois da criação, onde Deus já, desde o início, assim, para vocês entenderem como Deus prioriza o assunto como família, logo depois da criação, ele já institui a figura de família, ali com Adão e Eva, que a primeira instrução é Deus abençoou e fez deles um casal, e a segunda instrução que ele falou que o homem deixaria seu pai e sua mãe e uniria ser uma mulher para a procriação, né, para a constituição de uma família, os seus filhos, e assim perpetuasse a ideia de família e de povoação, né, da terra. Já desde a criação, Deus instituiu isso como uma prioridade. Você vê que é tão importante uma família que Deus, Jesus, né, quando veio ao mundo, ele veio para o seio de uma família. De uma família, né? exatamente. Ele realmente decidiu se fazer homem por meio da gravidez de uma concepção maravilhosa que ele fez pelo Espírito Santo, foi concebido pelo Espírito Santo, mas ele decidiu nascer de uma mulher, para exatamente ficar esse emblema do pai, da mãe e do filho, da família centralizada. E eu achei bem né? interessante, vocês devem ter visto também, aquela série The Chosen, como eles deram ênfase ao fato da criação que Jesus teve com José, né? A figura paterna terrena, né? Embora Deus seja o pai de Jesus, né? Mas o pai terreno teve a sua importância, né? Na criação, nas bases, né? E eu achei isso bastante interessante, né? Como eles Deus escolheu, né? Enfatizaram duas pessoas isso. Muito íntegras, né? José e Maria, para que passasse esses valores para Jesus, né? Jesus não poderia nascer
num lar que fosse todo bagunçado. Não tinha que ser Exatamente. com um homem e uma mulher que tivesse ali uma conduta que Deus aprovasse. Exatamente. E aí nós temos famílias diferentes, né? Via de regra, são os pais que educam os filhos, né? Mas, entretanto, com o pecado, com a mudança que foi acontecendo no mundo, isso nós temos hoje vós que criam os netos, igual a Areta falou no início, o divórcio, né? Mães solteiras, pais solteiros. E isso tem trago assim, um estrago enorme para essas crianças. E a família é um ambiente de formação, né? É onde a criança ela vai ter ali as emoções dela criada, é onde ela vai aprender os valores que ela precisa aprender para se tornar um adulto segundo a vontade de Deus. E se é uma família desestruturada, isso... Mas é importante enfatizar também que, embora, se você, adolescente que está assistindo, você tenha uma família dessa maneira, você pode pedir a Deus, né, que traga estrutura para a sua família, para quebrar esse ciclo, né? Porque, infelizmente, nós vivemos essa realidade hoje. Mas não quer dizer que Deus não possa, né? Deus pode restaurar todas as coisas, né? Possa reestruturar essa família de alguma maneira, né? Exatamente. Isso. Então, o caráter de uma criança, né, ele é moldado a partir do lar, né? No lar, a criança vai receber esses valores. E se for um lar cristão, então, se você não tem os seus pais, igual a Débora falou, na presença do Senhor, ore. Eu tenho certeza que Deus vai ouvir a sua oração e seus pais serão alcançados pelo amor de Jesus. Exatamente. E você, adolescente, que tem os seus pais na presença do Senhor, cuja família é estruturada, pai, mãe, filhos, emprego, dia a dia, escola, dê valor. Dê valor. Exatamente. Porque é o seguinte, muitos adolescentes, muitos dos seus amigos, do seu círculo de amigos, eles olham para esse modelo familiar que você tem e eles sonham, e eles desejam ter um modelo assim como o seu. Exatamente. E às vezes nós que temos ali essa bênção não valorizamos o suficiente. Às vezes não obedecemos nosso pai, às vezes entramos em rebeldia, né? Então é importante você, adolescente, colocar a mão na sua consciência aí, fazer um balanço desse ano que passou, que está passando, né? E perceber o quanto você tem sido bênção ou maldição para sua família. É uma palavra forte, né? Exatamente. De se falar. Mas a adolescência é uma fase na qual a gente está passando por mudanças de criança para adulto, né? E aí nós temos que enxergar em nós mesmos se nós estamos sendo bênção ou maldição para as nossas famílias. Porque às vezes nossas atitudes, nossa realidade, o que a gente pensa, não está sendo interessante e importante para nossa família, né? No convívio geral. Exatamente. Às vezes estamos sendo até fardo, peso para nossa família. Falo isso porque fui uma adolescente rebelde. A revista traz, né, a importância do respeito, da obediência, do carinho. Igual nós falamos de lares de pais não crentes, mesmo se seu pai ou sua mãe não é crente, não serve de Deus, mas a obediência ela continua. Naquilo que não é pecado, você vai obedecer a seus pais. Exatamente. Porque isso é um mandamento de Deus e um mandamento com promessa. Né? Você precisa honrar os seus pais. Isso é um mandamento de Deus, do próprio Deus, né, para o seu povo. E então, aqueles também que às vezes nem pai e mãe tem, né? E a gente pode estar lidando com adolescentes assim. Lembre-se que a igreja ela pode ser sua família também, né? A igreja Deus pode se tornar uma família, né? Oi? Deus é o verdadeiro pai. Deus é o verdadeiro pai e a igreja ela pode te ajudar nessa formação, né? Nessa falta, né? Ela pode estar ali funcionando com um pai e uma mãe para você também. Exatamente. Vamos para o tópico 2. Amém. Responsabilidade dos filhos e pais. Então, o apóstolo Paulo ele escreve que os filhos devem obedecer aos pais porque é a coisa certa a fazer. Mas o que isso significa, se é a coisa certa a fazer? Então, primeiro a obediência, né? A questão da obediência, ela precisa ser bem frisada. Na vida de um cristão, a obediência passa pelo próprio Deus, né? O nosso Senhor Jesus Cristo foi obediente até a morte. E morte de cruz, não foi qualquer morte. Exato. Né? Então, você vê aí que às vezes um adolescente, ou até mesmo nós que somos mais velhos, não queremos obedecer a nossa liderança, ou os nossos pais, ou até a própria Bíblia, a própria palavra de Deus, por conta de rebeldia que há no nosso coração.
Quem é o nosso modelo de comportamento? É o Senhor Jesus. E Jesus obedeceu até a morte. Ele queria ir para a cruz. Talvez ele, como homem, não desejasse aquilo, não quisesse, mas ele sabia que havia uma obra maior para salvar, para resgatar a gente, como eu e como vocês que estão nos ouvindo. Então, ele foi obediente até a morte. Então, se significar você morrer para si mesmo, seja obediente. Porque isso é uma forma de agradar a Deus. Deus não se agrada com sacrifício. Ele se agrada com obediência. Exatamente. Né? Então, é necessário a gente ter essa noção aí do que é obedecer. E a responsabilidade de um pai é incutir a lei do Senhor no coração do filho de forma que a obediência seja algo natural. Sim. E ao filho, tem a responsabilidade, cabe a responsabilidade de ouvir a palavra do seu pai e tê-la como regra, né? Não é questionar, não é tentar negociar, não é nada disso, é sempre a regra, porque pai é pai, mãe é mãe, a não ser que fira a palavra de Deus, né, Bruno? Exatamente. Né, Débora? Exatamente. Que seja pecado, né? Ou algo. E esse princípio de respeito é um princípio muito antigo, né? Que Deus deu lá para o povo, né? Isso foi passando de geração em geração através de Adão, Sete, Noé. Esse princípio de obediência lá em Êxodo, a gente vê isso muito claro. E às vezes parece que é negócio, parece que é uma maldição, né? Mãe, eu posso fazer isso? Não, meu filho, senão você vai cair, você vai se esborrachar, vai dar errado, você vai se dar mal. Aí desobedece? Acontece. Não é que sua mãe tá jogando uma praga em você, não, meu filho. Entenda isso. Minha mãe jogou uma praga em mim, deu tudo errado. Nada a ver, nada Não a ver. é. É porque a gente já passou por isso. A gente já errou. Isso já lá atrás, desobedecendo às vezes, né? E a gente está vendo pela experiência, pela vivência, que aquilo vai dar errado e aquilo vai acontecer. Então, quando obedece, sempre eu falo com meus filhos, quem obedece ganha, quem desobedece perde. Se você obedecer, você não tem nada a perder. Exatamente. Você não tem nada a perder. Né? Eu posso estar errado às vezes numa coisa que eu vou falar com meu filho, posso estar errado também. Mas se ele for obediente, mesmo no meu erro, às vezes eu falo, não, você não vai porque vai dar errado, às vezes ia dar certo. Mas a obediência dele vai tornar ele próspero, vai tornar ele abençoado pela obediência. Né? E lembrando que quando a gente lida com crianças, até certo ponto, o pai e a mãe têm o poder de podar ou não. Só que agora, na adolescência, vocês já estão caminhando para a idade adulta, para a juventude, e é hora de tomar as próprias decisões. Né? Então vai chegar um momento que o teu pai e tua mãe vão te dar bom conselho, vão conseguir direcionar o caminho, mas a escolha vai ser sua. Exatamente. Entendeu, Exatamente. adolescente que me Importante ouve nessa isso. manhã? A escolha é sua. Então, se você escolher o bem, a bênção virá sobre você, a bênção do Senhor. Agora, se você escolher o mal, você está sozinho. É uma escolha inteiramente sua e a responsabilidade também é inteiramente sua. Então, preste atenção, tome muito cuidado naquilo que você escolhe. Porque Exatamente. Deus é um Deus que nos dá esse arbítrio. Árbitros de nós mesmos, né, Bruna? Sim, sim. Juízes das nossas próprias atitudes, nas nossas próprias ações. conscientes. E lembrando que toda ação tem uma consequência. Tem uma reação. Isso. E nós temos o outro lado da moeda, né? Que é a parte dos pais, né? Dos pais respeitarem os filhos, né, Débora? Exatamente. Porque às vezes a gente pensa, não, eu sou pai, eu posso fazer o que eu quiser. Não, a Bíblia também tem orientações para os pais. Para os pais, né? Não irrite vossos filhos, como orientar, como corrigir, como se portar como os pais. Nós precisamos, como os pais, sermos abençoadores, né? É por isso que uma igreja, uma casa que segue a palavra de Deus, ela vai ser muito mais harmoniosa, né? Porque os pais vão saber respeitar também os filhos, porque não adianta eu brigar só, igual você falou, achando que, porque eu sou pai, eu posso fazer o que eu quiser. Não. Eu tenho que corrigir de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que Deus me manda. Eu tenho uma autoridade sobre mim, que é Deus, Sim, né? sim. Para a correção dos meus filhos. Né? E a disciplina, ela faz parte. Às vezes assim, meu pai me corrigiu, né? Pegou aquela vara maneira e... Mas faz parte, a Bíblia ensina, né? Tem coisas que a correção vai ser com vara, não tem jeito. Mas o excesso também, né, da correção
também é ruim. Então, Será que precisa- nossos adolescentes apanham? será? Escreve Será que aí. já apanharam? Ó, Será que já ó. foi corrigido? Apanharam? Será que eles apanham ainda? Faz um Escreve joinha aí aí no se já chat. apanhou. Você já foi corrigido? Se Será? continua apanhando, tá na hora de rever seus conceitos, hein, É. adolescente? Já tá grandinho demais, hein? Ai, Deus. Mas então, Bruno, eu queria puxar para um assunto aqui que não faz muito tempo. Não faz muito tempo. Nós também fomos adolescentes. Exatamente. No passado, Foi logo ali. adolescente, logo ali. Logo ali. Nós éramos adolescentes. Tinha cabelo. E, querendo ou não, tínhamos as nossas famílias ali estruturadas, né? Eu e a Débora, para quem não sabe, somos irmãs. Tá na cara, né? Até cego tá vendo. E o Bruno tinha o irmão dele lá, a mãe dele, o pai dele, né? E era uma família, entre aspas, estruturada. Nós duas não estávamos na presença do Senhor. A sua família estava toda Então, na meu presença pai, do Senhor? meu lar era dividido, né? E quando eu tinha 12 anos, meu pai se converteu, aceitou o Senhor e foi presente do Senhor, mas eles sempre preservaram os valores, né? Foram sempre preservados, né? De família. Na nossa época, esses valores eram mais reais, mais vivos do que nos dias de hoje, né? E você acha que isso fez algum bem ou mal para o seu caráter enquanto homem hoje, enquanto Não, pai de família? Fez total diferença, né? Nós temos um exemplo agora, por exemplo, Débora tá com o braço quebrado, né? Meu pai sempre falou comigo, assim, eu não tô criando machão, eu tô criando um homem. Então você vai ter que aprender a lavar, cozinhar, passar, cuidar. Com isso você vai ter uma esposa, você vai ter que Ouçam cuidar dela. adolescentes, aprendam. Então, se eu não soubesse fazer essas coisas, como é que eu ia cuidar da minha esposa? Ela não tá podendo fazer nada em casa por causa do braço, né? Não, mas nada. Nada não, né? Mas assim, se eu não soubesse cozinhar, o que eu ia fazer? Eu não tenho dinheiro para comer no restaurante todo dia. Então, como é que eu ia cuidar do Paulo e do Apolo? Então, verdade. assim, quando eu tinha 14 para 15 anos, meu irmão tinha 18, meu pai adoeceu, ele foi para São Paulo fazer tratamento. Então ficou eu e meu irmão em casa. Ele foi tranquilo para São Paulo fazer o tratamento e a gente ficou em casa porque ele sabia o que ele tinha feito com a gente, como ele tinha ensinado, como ele tinha instruído. Então a casa ficou por nossa conta e nós fizemos durante um ano. Ele fez o tratamento em São Paulo contra o câncer. É adolescente. E nós que tomamos conta da casa. Compra, conta, cuidar da casa, ficou com eu e meu irmão. Será que os nossos adolescentes arrumam pelo menos a cama? Será? E no nosso caso aqui, eu e a Débora, que somos irmãs, ela vai concordar comigo quando eu ressalto dois aspectos que nós tivemos muito fortes assim da nossa criação da adolescência, que foi a submissão da minha mãe ao meu pai. Exato. Eles eram ímpios, eles não eram crentes, tá? Nós éramos uma família do mundo, mas a minha mãe, ela sempre foi submissa à palavra do meu pai. Exatamente. Né? Então ela sempre obedeceu o que ele mandava. Ela, quando eles se conheceram, eles trabalhavam os dois, mas ele, quando casou, ele falou: não, a partir de hoje você não trabalha mais. E ela obedeceu. A partir de hoje você vai fazer isso, isso e isso. Desse jeito, você vai fazer. E ela sempre foi submissa e obediente à palavra do meu pai. Uma coisa que eu nunca vi minha mãe fazer, e às vezes eu vejo crentes fazendo, que eu acho um absurdo, mães crentes, pais crentes, a mãe esconder, por exemplo, o adolescente, o filho faz alguma coisa, a mãe esconde do pai. Isso não pode, gente. Tem que ter, né, o princípio Exatamente. da autoridade. O pai, ele tem que saber, independente do que seja. E eu já vi acontecer isso, às vezes dentro da igreja. Isso, A mãe acontece. esconde do pai, não vou contar. Isso traz um problema muito sério lá na frente. isso é Minha um mãe nunca reflexo- fez isso, minha mãe não era crente. É uma forma de insubmissão, né? Porque ela não respeita a autoridade que o pai tem Exatamente. ali na casa. E outra coisa que ficou muito gravada na nossa memória eram as palavras de papai. Papai era um homem que tinha palavras duríssimas. Duríssimas, de pastor Jair para cima. E ele falava e às vezes magoava, às vezes machucava, né? Mas sempre que a gente estava em uma situação que talvez denotasse algum perigo ou alguma coisa que pudesse ferir a nossa integridade física ou até mesmo a nossa integridade de caráter, a gente lembrava daquelas palavras, né, Débora? Exatamente. E às vezes escapava de situações muito piores porque lembrava das falas duras do nosso pai. Então, dê valor às falas do pai e da mãe de vocês. Porque Exatamente. isso vai te livrar de muita enrascada. É verdade. Isso, você falando das palavras do meu pai, que ele não era crente, mas ele falava assim, ó, esse caminho não é para mim, antes de ele se converter. Mas esse caminho é o certo, vocês vão seguir nele. Exatamente. Então ele brigava com a gente, mandava a gente ir pra igreja e a gente Mas obedecia. ainda não ia, né? Então,
vamos para o tópico 3, o lar como igreja. E nós temos uma família gigante formada por famílias, né? Uma família de famílias. Então, a igreja adolescente é o nosso lar, é onde nós vamos ter laços. Eu não esqueço na palavra que o pastor Jair falou com a gente quando a gente chegou aqui na igreja em 2012. Você precisa escolher uma igreja onde você vai criar raiz, onde você vai ter laço, onde seus filhos vão crescer, onde as pessoas vão ter saudade de você. E esse local é a igreja. Né? Exato. Então a igreja é o nosso lar. Aqui nós temos irmãos, aqui nós temos pais, aqui nós temos avós, nós temos um pai bravo, seu desonesto, bravo. Mas é um paizão, né? Mas é um paizão. paizão. Por que ele briga? Porque ele ama. Ele não briga à toa, né? Ele briga porque igual nós estávamos falando, ele está vendo lá na frente o que vai acontecer. Então ele fica desesperado que ele quer evitar que aquilo aconteça, né? Quantas e quantas vezes, né, Bruno? O Senhor Deus castigou o seu próprio povo, Israel, né, buscando com que eles tivessem arrependimento e voltassem aos caminhos do Senhor, né, por conta dele ser um pai amoroso, porque todo pai corrige, quem ama corrige. Caso um pai não corrija seu filho, é porque ele não ama, porque ele não está interessado no crescimento desse filho, não está interessado em guardar a alma dele do inferno. O pai que não corrige, o pai que dá tudo, o pai que passa a mão na cabeça do filho, na verdade ele está condenando seu filho ao inferno. Exatamente. Isso é muito triste. É por isso que nós vemos tantas aberrações hoje na sociedade. Porque as crianças, como é que se diz? O adulto, né, que cresce sem correção, ele acha que pode fazer o que quer, pode ser o que quer, né, como dizem aí. Eu quero ser, sei lá, um bicho, eu vou ser um bicho, eu quero ser. Então, as pessoas não têm mais noção, né? Não tem mais nem identidade. Identidade, exatamente. E essa autoridade, seja de um líder aqui da igreja, ou do seu pai, ou da sua mãe, ou quem seja o líder da sua casa, é uma autoridade que vem do Senhor, né? E para termos uma igreja abençoada, nós precisamos de famílias abençoadas, né? A base da igreja humana é formada por famílias. Então a igreja começa em casa, no seu devocional, na sua oração, na sua obediência, no seu testemunho, no seu portar na escola, em casa, na rua. Então a igreja começa em casa, né? Nós somos uma mini igreja, né? Não uma igreja isolada, né? Mas um braço uma extensão dessa igreja que nós congregamos. E é interessante, adolescente, você que tem ouvido vozes aí, além do seu pai e da sua mãe, ouvido voz de coleguinha em escola, ou professor querendo enfiar doutrina na sua cabeça, ou qualquer outra coisa, quem vai dar conta da sua alma para Deus no final é seu pai e sua mãe. E você vai dar conta de a voz que você ouviu. Exato. Então, ouça as vozes certas. Pare de ouvir as vozes erradas em nome de Jesus. Ouça a voz do seu pai, ouça a voz da sua mãe. Venha para a igreja, ouça a voz dos seus pastores, dos seus líderes. Em nome de Jesus, abandone esses conceitos errôneos para que você não se fira mais e não se enverede por um caminho que não vai ter volta. Amém? Amém. Vamos concluir então? Então, Amém. a revista nos traz que a base para se ter uma família firmada, feliz, constante na caminhada é o amor, né? E esse amor é Jesus. Então, se você quer ter uma família coesa, uma família alegre, vai ter problema? Vai ter problema, porque o pecado ele entrou no mundo, né? Nós não estamos livres do pecado, Exatamente. né? Então ele vai acontecer. Mas à medida que nós vamos caminhando com Cristo, essas barreiras elas vão sendo vencidas, mas vão aparecer outras e nós vamos vencer em nome de Jesus. Em nome de Jesus, né? amém. O importante é ter Jesus, né, na nossa família, presente, né? Ter a presença de Jesus, ter a presença do Espírito Santo na nossa família, nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Até porque o amor só existe onde há o Senhor. Isso aí. Aquela passagem, né, que a gente costuma falar, que o amor de muitos se esfriaria. Tem gente que denota essa passagem ao mundo, mas na verdade no mundo não há amor. No mundo não há amor. Né? Então essa passagem é bíblica mesmo. Essa Passagem é para a pro igreja, povo. né? Então nós temos que pensar que muitas vezes o amor está se esfriando dentro da igreja porque as pessoas estão afastando Jesus, estão afastando a Deus dos seus corações, né? Amém? Então, vamos para um momento muito importante agora, o momento da oferta. Separe aí a sua oferta. Se você vai ofertar agora
Pix, PicPay, transferência bancária, ou você vai trazer no culto à noite. É importante que você oferte, você seja uma família abençoadora, né? Amor pela família inclui a oferta, porque você vai estar abençoando outras famílias aqui da igreja, famílias que vão se achegar à nossa família aqui na igreja. E a sua oferta é importante, porque não é que Deus precisa de dinheiro. Deus é o dono de tudo, mas Ele te dá a oportunidade de você semear, de você ser bênção, de você ser abençoado através de um coração generoso. E nós temos a campanha dos 1000 valentes, que é para nós conseguirmos adquirir esse espaço, né? Temos aí, você que é adolescente, temos o campo de futebol lá com o tio Rômulo lá jogando futebol com vocês. Ele não está aqui hoje, ele está trabalhando, mas na próxima ele estará junto com a gente. Em nome de Jesus. E é um espaço maravilhoso para que vocês adolescentes vão crescer, casar, vão ter os filhos de vocês, que você tem um local, né, um porto seguro onde você possa se encontrar com o Senhor e congregar com outras famílias. É verdade. E como eles podem ofertar, Bruno? Através, que está aqui embaixo, texto, Pix, PicPay, através de transferência bancária ou no culto à noite, você também pode ofertar. Então, amém. Amém. Vamos ofertar. Fiquem com louvor aí. Ouvi dizer que não verei essa montanha se mover, mas te conheço e eu sei, em teu nome há poder. Ouvi dizer que eu não vou atravessar essa maré, mas sei que grande é o Senhor, em teu nome há poder, em teu nome há poder. Eu quero teu mover, cadeias vão romper. Eu creio em ti, eu creio em ti, meu Deus. Do impossível sei, milagres eu verei. Eu creio em ti, eu creio em ti, meu Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a a Deus, Deus. Então, chegamos ao adolescentes. final, né? Chegamos ao final. Muito obrigado a você que também está nos visitando por ter assistido essa aula. Que Deus possa abençoar, que Jesus seja presente na sua família também. Se você não tem um lar espiritual, essa pode ser a sua casa. Venha fazer parte dessa família. Amém. Nós ficaremos muito felizes É de verdade. ter você aqui conosco. Amém. Vamos orar então, para Vamos encerrar orar. essa aula? Amém. Eterno Deus e Pai, muito obrigado, Pai, por esta Obrigada, aula. Deus. Muito Glória obrigado a pela Deus. Sua palavra. Que o Senhor seja o Senhor da nossa família, seja a direção das famílias da Em Tua nome casa, de da Sua Jesus, igreja. Senhor Deus, que nesta casa, nesta igreja, o Senhor possa levantar, ó Pai, famílias fiéis, obedientes, ó Pai, determinadas em levar, ó Pai, a Tua palavra, em levar, Senhor Deus, o compromisso, Senhor Deus, em levar o Evangelho a sério, Senhor Deus. Abençoe as nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, Tchau, adolescentes.